Gálatas capítulo 3, verso 10 até o verso 14 nos diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Vamos ver juntos? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Viverá se observar todos os preceitos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos estrangeiros, gentios, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Certamente todos nós já ouvimos aquela lenda mitológica grega do conto de Midas. Talvez você automaticamente já pense quem foi esse Midas. Midas era um rei da Frígia, segundo a mitologia grega. Ele encontrou Cileno, que estava numa situação muito difícil, e ele ofereceu abrigo a Cileno, alimentos e outros cuidados a um velho seguidor do deus Dionísio. Esse rei da Frígia manteve seu hóspede entretido por alguns dias, e então finalmente decidiu levá-lo de volta, nutrido, alimentado, restabelecido, a Dionísio, no 11º dia. Dionísio ficou profundamente grato pelo gesto de Midas e resolveu recompensá-lo com a realização de um pedido. Qualquer pedido que Midas fizesse, Dionísio iria realizar. Midas então decidiu pedir pelo poder de transformar tudo que ele tocasse em ouro. Olha só que coisa boa, né? Tudo que ele tocasse virava ouro, porque embora já fosse rei, já fosse rico, o desejo dele era acumular mais fortuna ainda. E inicialmente aquilo foi festa. O rei ficou maravilhado, bastante feliz com o seu poder de transformar tudo em ouro, diversos objetos. Mas passadas algumas horas dessa dádiva, por assim dizer, a alegria se tornou em tristeza e desespero. Foi no momento em que Midas resolveu se alimentar. Ele tocou no copo onde estava a bebida, se tornou em ouro. Pegou a fruta para comer, se tornou em ouro. Como é que ele ia mastigar ouro? Como é que ele ia comer ouro, beber ouro? Então ele percebeu que tudo que ele tocava, inclusive os alimentos, se transformava em ouro. Com isso, aquela dádiva inicialmente, na verdade, era uma maldição. Os deuses gregos são reconhecidos por serem traiçoeiros. Nós sabemos que são falsos deuses. Mas as bênçãos que os deuses gregos ofereciam, tinham ali embutidas maldições. Eles eram extremamente traiçoeiros. Ele iria morrer de fome? Olha só que coisa absurda. Um rei que tinha todos os seus alimentos ao seu dispor, mas tudo que ele tocasse virava ouro. Você poderia dizer, alguém poderia dar para ele na boca? Não. Tudo que ele tocasse virava ouro. Então ele resolveu fazer o pedido a Dionísio para que revertesse aquele feito e acabasse com aquela maldição. Dionísio prontamente atendeu o pedido por Midas e informou que ele deveria se banhar no rio de Pactolo para livrar-se dos efeitos daquela maldição. Midas obedeceu às ordens de Dionísio, banhou-se no rio e viu-se livre daquela maldição. A bênção de Dionísio se tornou maldição. Para nós cristãos, a bênção de Deus
veio por meio da lei aplicada à cruz de Cristo. A lei de per si, sozinha, é o que Paulo está defendendo. Essa é a tese de Paulo aqui. A lei isoladamente traz maldição, condenação. É o que Paulo vai defender aqui. Paulo conhecia muito bem as maldições da lei. Elas estão bem descritas em Deuteronômio capítulo 27. Você pode chegar em casa e ler. Lá estão descritas as maldições dessa lei. Paulo teve que recitar essas maldições por 5 vezes, enquanto recebia uma quarentena de açoites menos um. Por 5 oportunidades, ele foi açoitado por pregar o evangelho de Cristo Jesus, e o prisioneiro naquela época, quando era açoitado pelo sinédrio, ele tinha que recitar todas as maldições de Deuteronômio 27. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É o que Paulo diz aqui no verso 10. Ele está citando o Antigo Testamento. Bom, meus irmãos, aqui para nós pensarmos a respeito dessa tese de Paulo, o que Paulo está pensando em lei aqui, afinal de contas? Quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, escritos por Moisés, nós vemos ali vários preceitos, várias normas sanitárias, de convivência, de negócios, lei civil, lei cerimonial. De que tipo de lei, afinal de contas, Paulo está falando aqui? Kevin DeYoung, que é pastor e escritor norte-americano de nossos dias, ele mencionou um artigo publicado no site da CNN sobre os 10 não mandamentos. Os 10 não mandamentos, que são produtos de mentes ateístas que odeiam Deus, ou a ideia de Deus. O artigo é produto de uma consulta pública para a elaboração dos 10 não mandamentos. Eu quero destacar só 5, para nós entendermos o que é que Paulo está falando aqui. O primeiro não mandamento é: tenha a mente aberta e esteja disposto a mudar suas crenças diante de novas evidências. Tenha sua mente aberta. Surgiu novas evidências, mude facilmente de opinião. Segundo, o método científico. E olha que é no final do século XVIII, início do século XIX, que nós temos esse método bem cadenciado. É algo recente. E é apresentado como o grande salvador das mentes que não têm as respostas à luz das Escrituras. O método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural. Uma outra lei, ou um outro não mandamento. Cada pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Outro não mandamento. Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Deus é absolutamente desnecessário. A ideia de Deus é desnecessária. Tire Deus. Foi o que fizeram nas universidades. Um dos maiores erros dos acadêmicos foi ter tirado Deus da discussão séria acadêmica. Esse foi um dos maiores erros da mente humana e no avanço do conhecimento. Deus, a ideia de Deus é simplesmente ridicularizada nos grandes debates onde estão as grandes mentes acadêmicas do nosso tempo. Então Deus não é necessário. Quinto não mandamento que eu quero destacar: não há modo certo de viver. Você que estabelece o que é certo ou errado e o que é que as pessoas têm a ver com isso. Há vários problemas nestes 5 não mandamentos e nos demais. A não crença na existência de Deus e a derrubada das normas coloca a humanidade à deriva das suas próprias e desordenadas paixões, concupiscências. E essas paixões geralmente não consideram o outro, mas apenas a satisfação dos desejos imediatos, os apetites da luxúria, os apetites do prazer serem saciados a todo custo. Pode-se concluir que não há modo certo de viver. São chamados de não mandamentos porque eles não podem soar opressivos. Se fossem mandamentos, seria meio opressivo. Toda linguagem opressiva para essa sociedade
assim, muito sensível, é opressivo. Então não use mandamento, é não mandamento, para suavizar. A lei que Paulo está defendendo aqui, que ele trata nesses versos que nós lemos, é a lei moral. Não se trata da lei cerimonial, não se trata da lei civil. A lei moral diz a maneira como devemos viver e o que podemos ou não fazer. Está ali expressa nos 10 mandamentos. É justamente um extrato, um substrato da lei moral de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo afirma: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa. Expressa o caráter de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. A lei é justa, não passa da medida. Ela promove a justiça verdadeira. A lei é boa, porque quer o nosso bem. No final das contas, a lei visa o nosso bem. Eu sempre uso um exemplo muito, assim, fácil de se compreender isso. Tire todas as regras de trânsito, você não vai conseguir circular na cidade. Se nós já temos dificuldade de circular na cidade, com as placas, com os sinaleiros, no trânsito intenso, com muitos carros, imagine se tirar tudo. Cada um vai para o lado que quiser. E o que você tem a ver com isso? Se a pessoa quer ir na contramão, ela acha que tem que ir. Ela que define o que é certo ou errado. Alguém tem que definir o que é certo e errado para o nosso bem. Quando a lei diz não adulterarás, a lei está protegendo a família. Quando diz não matarás, a lei está protegendo a vida. Quando diz não podemos oferecer falso testemunho, essa lei está protegendo a reputação do próximo. Quando diz não cobiçarás, está querendo proteger tudo que pertence ao outro. A propriedade privada, a Bíblia prevê isso. Desde seu cônjuge até os seus bens, a lei visa te proteger. Quando diz para honrarmos pai e mãe, está querendo proteger as autoridades constituídas por Deus na família e na sociedade. Quando diz não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está querendo proteger a verdadeira religião e os nossos corações da escravidão, da idolatria. Então é dessa lei que Paulo está falando aqui, tá? A lei moral. Um outro tópico que nós temos que tratar nesse texto, obras da lei, uma verdade que nós temos que deixar claro aqui, que embora todas essas obras da lei sejam santas, sejam justas, sejam boas, de per si, por si mesmas, elas não têm poder de salvar. É a tese defendida por Paulo aqui. Quero convidá-los a abrirem um texto paralelo aqui, em Tiago, depois de Hebreus, Tiago 2,10. Tiago 2,10. Os irmãos compreenderem essa verdade que está expressa aí, que Paulo defende ao longo dessa passagem em Gálatas. Tiago 2,10, irmão do Senhor, diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Um só ponto. Eu não sei se os irmãos têm esse hábito, mas para uma maior produtividade, ou seja, usar da melhor maneira possível o nosso tempo, os nossos recursos, muitos vão lançar mão de um recurso chamado checklist, ou check, né? Você faz uma lista de atividades e à medida que você vai cumprindo, você dá aquele tique, né? Não, isso que eu fiz, fui ao médico, fui ao dentista, etc., fiz um monte de coisa. E isso é muito útil. Serve para acompanhar as tarefas que já foram realizadas e especialmente as tarefas que nós precisaremos ainda fazer. Nós temos essa prática quando tudo está se cumprindo, aqueles que têm essa prática, quando tudo está saindo conforme o planejamento. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho. Quando eu tenho uma semana cheia, com muitas reuniões, visitas, sermões para preparar, estudos e tanta coisa a fazer em casa. E quando eu chego na sexta-feira, que eu pensei na segunda-feira na semana, e na sexta-feira eu penso assim, eu cumpri quase mais de 80% do que eu planejei.
dá uma descarga dopaminérgica assim tão boa, né? Você se sente feliz, você se sente satisfeito. Puxa, eu consegui realizar boa parte das minhas tarefas. É o chamado senso de dever cumprido. A lei de Deus possui diversos preceitos dinâmicos e que vão envolver a nossa vida como um todo. E por mais que façamos um checklist em relação a essa lei de Deus, sempre nos encontraremos frustrados. Porque não há ninguém que consiga completar a lista de maneira produtiva, satisfatória e principalmente correspondente ao padrão e à vontade de Deus. Nós perceberemos que nos momentos que nós formos orar com sinceridade e examinar o nosso coração, quão miseráveis, pecadores nós somos. Somos miseráveis. E é justamente sobre isso que Paulo está falando nos versos 10 e 11 desse texto. O padrão de Deus é perfeito. Exige nada menos do que a obediência à lei em toda a sua integralidade. E essa lei de Deus é para todos. A maldição de Deus em Deuteronômio recai sobre todos aqueles que não praticam a sua lei. O castigo por não manter o padrão perfeito de Deus é a justa maldição. É o resultado dessa lei. A resposta à pergunta 82 do breve catecismo de Westminster, a pergunta é a seguinte: será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Essa é a pergunta. A resposta: nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Mas diariamente os quebra, ou os quebranta, por pensamentos, palavras e obras. Diariamente. Nós tivemos um momento de confissão de pecados no nosso culto. Se você não conseguiu, nesse momento de confissão de pecados, pensar objetivamente em um pecado, é sinal de que o seu coração está endurecendo em relação ao pecado. Uma fala dita precipitadamente, um pensamento ruim em relação ao outro, a sua adoração imperfeita a Deus, a ingratidão. Nós poderíamos aqui citar tantas situações, mas se você não consegue pensar de forma prática, dando nome a pecado, é sinal de que o seu coração está endurecendo de justiça própria. Essa declaração do breve catecismo é confirmada nas guerras e aflições perpetradas pelos homens ao longo de toda a história da humanidade. Pelas mentiras do nosso próximo em relação a nós. Pelo adultério de muitos esposos e esposas. Pelos desentendimentos mesquinhos de muitas famílias. Pelos problemas de relacionamento no seio das nossas igrejas. Ou será que aqui na igreja não existe nenhum problema de relacionamento? São muitos. Muitos. E a quebra da lei, ela é expressa nessa vida diária. Por que alguém basearia a sua salvação nas obras da lei, sendo que essas obras da lei não salvam, não podem salvar? Os que estão na dependência da lei estão sob maldição. Ela amaldiçoa a todos os que a violam. Os que querem ser justificados por obra da lei se deparam com o impossível. É impossível. Ele não nos deu a lei para nos tornar bonzinhos. É o que Paulo vai defender, é uma das teses de Paulo aqui aos Gálatas. Mas ele nos deu a lei para evidenciar o quão maligno é o nosso coração. Não estou nem falando de Satanás, estou falando da gente. É ruim mesmo. É perverso mesmo. É pecador mesmo. A lei põe isso diante de nós. É um espelho que revela todas as nossas feiuras. O problema, portanto, não é a lei, mas é o nosso pecado. E aí eu quero partir para uma última consideração. Cristo se fez maldição da lei. Se a lei não pode salvar,
Então, como caminhar retamente diante de Deus? Como Deus pode me aceitar? Como ser justificado por Deus? Só há duas maneiras: a falsa e a verdadeira. A falsa é você achar que as suas obras podem te justificar. É você pensar que é bonzinho demais. É você chegar ao ponto de realizar a oração do fariseu diante do publicano. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual àquele miserável. Esse miserável está aqui, ó. Ele é um pecador. Ele é um defraudador do povo. Ele rouba o povo. Obrigado por minha santidade. Eu me orgulho da minha santidade. Se você já fez uma oração assim, é sinal de que você está se apoiando nas suas próprias obras para ser salvo. Essa é a maneira falsa. A maneira segura, verdadeira, é se apoiar na obra de Cristo. A fé, Paulo vai repetir isso aqui, caracteriza a vida dos crentes do início ao fim. O justo viverá por sua fé. Não é a fé pela fé, ou a fé isoladamente, mas é o objeto dessa fé, que é Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. É o que Paulo declara aqui, fazendo-se maldito em nosso lugar. E qual é o castigo da lei? Qual é a paga do não cumprimento da lei? Ira de Deus. Esse é o castigo da lei. Ira de Deus. Deus está no inferno? Sim. Deus está lá no inferno. O diabo está no inferno? Ainda não. Ainda não. Ele está no ar. E é o último lugar que ele quer ir. O inferno não é reino do diabo. O inferno é o reino do Senhor. Só que é o reino de punição de pecados. É o reino de ira de Deus. Não é o reino do diabo. É o último lugar que Satanás quer ir. E a punição da quebra dos mandamentos de Deus é a sua ira, a sua maldição sobre aqueles que quebram os seus mandamentos. E Cristo nos resgatou, é o que Paulo está dizendo aqui. Cristo nos resgatou desse castigo da lei. A lei de Deus profere uma sentença a todos aqueles que não conseguem praticá-la, ou seja, todos nós, todos os homens. Cristo nos resgata do maldito castigo da lei. E essa expressão resgate, você pode grifar na sua Bíblia, que ela é muito importante aqui. Eu quero convidá-la a mais um texto paralelo agora em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19. Vou esperar abrir para os irmãos lerem comigo, para aqueles que estão com sono darem uma acordada. Só foi uns 12 minutos de mensagem, você já caiu o sinal. Mas 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19. Vamos ler juntos? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Essa expressão resgate vai aparecer aqui também em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18. Bem no meio do versículo, a expressão resgate. Essa expressão era utilizada no mundo antigo para a compra de escravos. Era uma expressão comercial, portanto. E muitas vezes, eu não vou explicar como é que era todo o sistema de escravidão na antiguidade, mas não tinha nada a ver com cor de pele. Não tinha nada a ver. A questão era financeira. Geralmente as pessoas ficavam escravas dos agiotas, eles emprestavam dinheiro, você não conseguia pagar, você ia entregando seus bens, ao ponto de não ter como pagar, e você se tornava escravo daquela pessoa. Só que em algumas situações, um parente distante ficava sabendo que um primo, um irmão, ou um parente próximo no caso do irmão, havia se tornado escravo de alguém. O que ele fazia? Tinha mais bens. Ele ia na feira de escravos e comprava a liberdade do irmão
a liberdade do parente, a liberdade do amigo, daquele conhecido e da família inteira. Essa transação recebeu o nome de resgate. Resgate. Então aquela pessoa estava numa condição de total escravidão, no mercado de escravos, ela não tinha como pagar a sua liberdade. Alguém veio e pagou aquele preço. Liberto por meio de um pagamento. E aqui em 1 Pedro, Pedro deixa claro que é por meio de um valor alto, não era igual ao valor que um escravo tinha, um valor monetário, mas é um valor alto, o cordeiro sem mácula que derramou o seu sangue. Foi um valor de sangue, uma vida dada por outra vida. É muito além. E Pedro chega a dizer no verso 18 que não foi com coisas corruptíveis ou perecíveis, como prata ou como ouro, mas o valor é muito elevado. É muito elevado. Suspenso em um madeiro. Esse madeiro era o objeto de pendurar criminosos para expor o seu crime à humilhação pública. Os crucificados eram vistos como malditos. Quem estava no madeiro, não na lanchonete, mas quem estava no madeiro, certamente havia cometido algum crime grave. Não era uma pessoa boa, todo mundo sabia disso. E era para ser exposta toda a sua vergonha. Por isso que as vestes eram mínimas, para ter vergonha. E essas pessoas crucificadas não deveriam ficar expostas, suspensas, à noite. Porque estar suspensa à noite era uma vergonha para Deus, era uma afronta a Deus, era de dia, para que todo mundo visse a sua vergonha. Quando chegava o entardecer, já entrando à noite, se os crucificados não tivessem morrido, na cruz mesmo os ossos deles eram quebrados, até morrerem. Quebrava um a um, os soldados quebravam. Se você estudar um pouco de história, você vai perceber que os soldados romanos eram nada gentis. Eles eram muito mais, digamos assim, incisivos do que o bope. Muito mais. Eles eram cruéis. Eles tinham prazer nisso. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, estando pendurado, veio o soldado e colocou uma lança no seu lado para ver se ainda havia sangue. E saiu o quê? Água. Não tinha mais sangue. Estava morto. Quem é que vive sem sangue? Estava morto. Então era um símbolo de vergonha. E quando Josué derrotou 5 reis cananeus em Maquedá, os cadáveres dos líderes cananeus foram expostos em 5 madeiros. Está lá em Josué 10, 26. E eles foram retirados no pôr do sol. E temos outras situações no Antigo Testamento em que os criminosos, os opositores, os inimigos eram pendurados em madeiro para expor toda a vergonha deles. E daí nós pensamos o seguinte: quão ofensivo era o cristianismo, pois a sua mensagem consistia em um homem pendurado no madeiro. Isso era ofensivo ao judaísmo, isso era ofensivo ao Império Romano. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, nós fomos salvos pela pregação da loucura da cruz. Essa cruz no teto aqui seria uma loucura, um símbolo de maldição. Mas a nossa maldição que foi colocada sobre ele, sobre Jesus. A cruz, portanto, se tornou um dos maiores símbolos do cristianismo em toda a sua história. O Messias amaldiçoado em uma cruz amaldiçoada. E algo muito antagônico. Um homem, e nós vemos pelo relato dos evangelhos, que Jesus e os evangelhos têm esse cuidado de dizer que do seu nascimento até a sua morte, toda a lei foi cumprida. Todas as profecias foram cumpridas. Ou seja, não existe ninguém que cumpriu tão rigorosamente a lei como o Senhor Jesus Cristo. Um homem que obedeceu em tudo o que está escrito na lei, ser submetido à sua maldição. É até antagônico. Ele não merecia morrer. Ele não merecia aquela maldição. A morte de Cristo, portanto, foi uma substituição. Ele tomou o nosso lugar. A pena de morte por violar a lei recaiu sobre ele completamente. Na linguagem de Martinho Lutero, foi uma troca afortunada.
trocamos o nosso pecado e a maldição que merecemos pela justiça de Cristo. E aqui eu quero caminhar para as nossas considerações finais. Lembra de Midas? Midas, depois que superou aquele problema lá de transformar tudo em ouro, ele decidiu, ou ele passou a odiar a riqueza. Midas então foi morar no campo, ele tornou-se um seguidor de Pan, deus dos campos e dos pastores. Tudo isso é mitologia, tá, gente? Isso não é verdade, não. Depois, pastor, e como é que está o Midas? Gente, é mitologia, tá? Pan, então, decidiu desafiar Apolo, deus da música, em uma competição sobre qual deles, Apolo e Midas, teria as maiores habilidades musicais. Foi feito, então, esse campeonato de música entre Midas e entre Apolo. E essa competição teria um árbitro, alguém para decidir. Timolo, deus das montanhas, que consegue enxergar tudo melhor. Timolo decidiu que o vencedor daquela competição era Apolo. Não ia ser diferente, né? Apolo era o deus da música. E Midas não aceitou o resultado. Midas ficou muito chateado com aquilo, não aceitou o resultado e questionou Apolo o resultado. Eu quero saber, a marmelada, Deus, que negócio é esse? Apolo, como eu disse, e está na história das mitologias gregas, os deuses gregos são traiçoeiros. Apolo não aceitou o desrespeito de Midas e decidiu puni-lo. Fez crescer em Midas 2 orelhas de burro, gigantes. E o que ele fazia para esconder aquelas orelhas de burro? Ele andava com capuz. Então, se você vê alguém andando com capuz, ele não tem orelhas de burro, é o frio mesmo. Mas ele usava um capuz. O único que sabia o segredo de Midas era o barbeiro. Né? Não é negócio de cabeleireiro, não é para homem, é barbeiro mesmo. O barbeiro sabia que tinha que tirar o capuz para cortar o cabelo e tudo. Mas o fato, irmãos, é que Midas se achava muito esperto. Midas se achava muito talentoso. Se achava mais talentoso do que um deus grego. Muitos têm se portado assim em nossos dias em relação a Deus. Eles se acham mais espertos, mais virtuosos, mais sofisticados e modernos do que o Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu quero chamar-te para um último texto que nós vamos ler aqui. Salmo 2, versos 2 ao 4. Vamos ver algumas orelhas de burro aqui. Salmo 2, versos 2 ao 4. E o burro é isso mesmo que os irmãos estão pensando. Não tem inteligência, essa é a ideia. Diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? O Senhor. E contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, não precisamos da sua lei, não precisamos dos seus preceitos, não precisamos do que Deus pensa, não precisamos de Deus. Nós somos reis, nós somos príncipes, nós temos poder, nós temos dinheiro, nós temos um povo que nos serve. E olha o que diz aí na sequência: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor não colocou neles uma orelha de burro, ou um par de orelhas de burro, mas são burros. Os que buscam esperança em si mesmos, na ciência, na prosperidade, na educação, no outro, na saúde, no academicismo, vão experimentar a frustração avassaladora. Eles vão experimentar isso. Essas pessoas, nós dizemos que elas já entram na corrida derrotadas. Derrotadas, sem chance de vencer a corrida. Elas já entram derrotadas, cheias do peso de si mesmas, do fardo de si mesmas. Elas não vão suportar a vida. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve.
Aí vocês vão conseguir vencer a corrida carregando o fardo do Senhor. Ele foi crucificado para remover a maldição que estava sobre nós. Nós não estamos mais sujeitos à pena de morte. Já podemos receber a promessa do Evangelho, é o que Paulo diz no verso 14. A bênção de Abraão é ter uma posição aceitável diante de Deus. Essa bênção é para nós, e essa bênção inclui receber o Espírito Santo, que é a conclusão de Paulo dessa sessão aqui. Por meio da velha e maldita cruz, nós fomos perdoados, aceitos como filhos de Deus, e nós recebemos o Espírito do Senhor. Deus não justifica o justo, mas o injusto pela justiça do justo a ele imputada. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações essa noite.